Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui ao canal CT Segurança no YouTube, trazendo conteúdo de qualidade para vocês mais uma vez. Mas antes da gente começar, a gente vai para aquelas regrinhas de ouro. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve rapidinho. E também ative as notificações, observando se está ativando todas as notificações, não no personalizada. Caso contrário, talvez o programa que você mais goste você não seja avisado quando ele começar. Então, deixa sempre em todas. E também, deixe o seu like, temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Estamos aqui com nossos amigos e sempre trazendo mais novidades, então vai lá, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. E nessa manhã, estamos com os nossos parceiros da Invenze, mais um dos expositores que está aqui conosco no CT Segurança, e vamos falar hoje sobre hospitais, controle de acesso hospitalar. Bom dia, Monique, tudo bem? Bom dia, Silvano, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo maravilha. E estamos também com o nosso convidado especial de hoje, o Christian Close, da BMS Controller. Tudo bem, Christian? Tudo bem, Silvano. Bom dia a todos. Tudo ótimo. Bom, Monique, a gente vai falar sobre controle de acesso hospitalar modernizado e ainda mais seguro com total otimização. É uma grande promessa essa, né? Sim, a gente vai trazer aí algumas funcionalidades, alguns diferenciais e trabalhar todo esse conceito que a gente traz aí nesse mercado. Fantástico. Pode mandar bala, o show é de vocês, eu estou aqui na assistência para qualquer coisa que precisar. Não, maravilha. Eu vou apresentar minha tela aqui. Tudo certinho aí, Silvano? Sim, chegou para a gente. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Eu sou a Monique, trabalho aqui na Invenze e vou trazer um pouquinho da nossa solução para vocês, um pouquinho também de um case bem especial que a gente tem aí com a Controller e vai mostrar bastante para a gente toda essa aplicação. A Invenze, ela é uma empresa 100% fabricante de controle de acesso, então o nosso conceito, a nossa premissa é sempre trabalhar na evolução da nossa plataforma, de forma que a gente atenda as principais tecnologias que vão surgindo no mercado com o passar do tempo. A nossa solução, ela é conhecida no mercado como Invenze WA, que já tem mais de 10 anos, e a gente está presente aí em mais de 1.500 projetos, o que atenderia aí todos os nichos de mercados e diferentes soluções. Então, o que a gente traz de diferencial? O Invenze, ele já é uma plataforma 100% web, preparado para nuvem, você consegue trabalhar com uma gestão centralizada, então a gente vai ver bastante essa questão aqui, de que a plataforma ela é muito mais que uma plataforma de controle de acesso, ela também é uma plataforma de gestão. Então, você tem a API para integração, você consegue trabalhar num cenário múltiplos sites, diferentes fusos horários, diferentes feriados customizados, e trabalhar também dentro da particionalização da sua base de dados. Então, você consegue ali, por exemplo, dentro aí do Grupo Santa Joana, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto, você tem 3 unidades e cada unidade só tem acesso aos usuários, às informações que cada recepção precisa de fato ter acesso. Então, você otimiza o tempo de operação e você consegue também trabalhar de uma forma mais segura o acesso às informações. O sistema também possui a API para integração, você tem diversos níveis de relatórios, principalmente de auditoria, então isso traz ali todas as alterações que foram realizadas, tanto de usuários quanto de sistemas, entre outras configurações também. A plataforma, ela possui integração com o CFTV, você consegue criar mapas gráficos de uma forma que você vai interagindo com essas telas e se você tem um sistema macro, né, uma visualização macro ali de todo o seu parque instalado, você vai clicando e dando uma espécie de zoom na sua solução. E aí você chega num nível de detalhe da tela que você tem um status de uma leitora, que você tem alguma outra visualização de câmera, de um ao vivo de uma porta, entre outras configurações, comandos e elementos de campo e tudo mais. Então, o Invenze ele foi criado, né, constituído em cima de uma ideia de adaptabilidade, que é você trazer uma nova perspectiva para o seu cliente, né, e não precisar que ele reestruture toda a operação para usar uma plataforma de prateleira, digamos assim. E além dessa adaptabilidade, a gente trabalha muito em cima do conceito de customizável, que é você ter diversos tipos de usuários, você ter múltiplas telas com diferentes layouts de cadastro, então você trabalha ali toda essa operação e esse ganho na otimização dos processos. A plataforma, ela é uma plataforma aberta também,
o que permite para a nossa solução ser integrada aos principais fabricantes de mercado, e dentro aí desses últimos tempos que a gente tem passado, surgiram alguns equipamentos de reconhecimento facial, com uso de máscara e medição de temperatura. Então, esses equipamentos também estão homologados, e isso permite para o seu cliente ter um parque misto, né? Você pode ter reconhecimento facial do fabricante A, biometria do fabricante B, às vezes outro equipamento de biometria do fabricante C, tudo isso dentro de uma única solução. Então, a gente traz aí, pensando nesse cenário, dentro do projeto do Grupo Santa Joana que a gente startou com a Controller, esse conceito, né? Lá a gente fez uma integração sem ciúme nenhum com o sistema de controle de acesso existente. Então, o W-Access ele passou a ser o front-end da operação de lá, mas ainda existe o sistema de controle de acesso trabalhando com o hardware. Isso permitiu com que o cliente pudesse fazer uma expansão da recepção nova que eles estavam estruturando na época, e também com os equipamentos ali da IDEMIA, né, o Sigma Light, tudo isso já na nossa plataforma, e manter o parque existente. A gente bem sabe aí que uma troca de parque de hardware, ela gera um custo muito alto, né? Então, para eles poderem fazer toda essa troca aos poucos, a gente fez essa integração. Então, a gente traz aí bastante novidade, bastante funcionalidade para aplicação no uso tanto das necessidades do Grupo Santa Joana quanto de outros hospitais também. Eu queria chamar o Christian para apresentar um pouquinho da Controller, que é um parceiro bem forte que levou a gente para esse projeto, e mostrar para vocês também o que eles têm aí de mercado. Bom, gente, bom dia a todos aí. Falar um pouco da Controller. Eu vou colocar uma apresentação aqui e depois a gente fala rapidinho aí sobre o Hospital Santa Joana, que é justamente o nosso foco aí da nossa apresentação de hoje. Tá, então, só um instante aqui. Compartilhar minha tela. Acho que não está no modo de apresentação ainda. Prontinho, beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Só um instante. Só um minutinho aqui, gente, que meu Sem problema nenhum. Aqui, agora foi. Vamos lá. Bom, Controller, eu sou um dos sócios da empresa. A gente começou as nossas atividades em 1994 e estamos aí completando esse ano aí 27 anos aí de mercado. Tá, então vou dar uma passada rápida aqui na apresentação da Controller. Não vou entrar muito em detalhes aqui, na verdade eu peguei uma apresentação aqui que a gente já tinha, e a ideia é só dar uma passada por alto aí para vocês terem uma ideia aí do nosso porte, do nosso tamanho. Tá, então hoje nós temos a nossa matriz e mais 3 filiais, tá, estamos estabelecidos em São Paulo, mas a gente faz obras no Brasil inteiro, tá, então sem nenhuma restrição, aí a gente tem uma boa estrutura, quando precisa contrata mão de obra local, enfim, a gente implanta todos os tipos de sistema, né, controle de acesso, CFTV, detecção e alarme de incêndio, parte de sonorização, enfim, todos os sistemas aí, automação de utilidades, automação de iluminação, todos os sistemas prediais aí, né, que hoje em dia fazem parte aí dos prédios inteligentes, e além disso também a gente faz as diversas integrações de sistemas na medida do que é necessário, tá? Ô, Cristiano, deixa eu já pedir para você explicar para o pessoal, porque muitas vezes a gente fala aqui no nosso mercado de segurança eletrônica, principalmente em alguns lugares, sobre sistemas prediais, né? E nem sempre a galera entende tudo que comporta sistemas prediais, então seria legal você explicar o que são os sistemas prediais que vocês têm aí dentro do portfólio. Bom, vamos lá. Então, os sistemas, que nem eu já tinha comentado, o sistema de controle de acesso, né, com todas as suas funcionalidades, crachás, portas com leitores de proximidade,
O sistema pode estar muitas vezes integrado com o sistema de CFTV, enfim, depois a gente vai ter também os sistemas de supervisão de utilidades, onde se tem todas as telas gráficas, né? Então, toda a parte que você navega no software com todas as devidas telas. Detecção e alarme de incêndio, por exemplo, pode estar junto, uma central de água gelada para sistema de ar-condicionado pode estar junto. Então, e aí, se acontece algum problema, alguém tenta abrir uma porta, por exemplo, de forma não autorizada, você tem uma integração com câmeras, por exemplo, eu posso ter uma câmera que vai dar um foco naquela pessoa que está tentando entrar numa porta não autorizada, e, enfim, todos esses sistemas hoje, né, dentro de um prédio, você vai ter uma sala de controle lá dentro, não necessariamente você precisa fazer toda essa operação dentro da sala de controle. A controller tem também uma sala de operação remota, onde também é ofertado para os diversos clientes essa nova modalidade aí que surgiu de uns anos para cá. E dessa forma a gente consegue otimizar custos, porque aí a gente tem um staff, né, um pessoal de operação, e que consegue dar suporte aos diversos clientes a partir de uma central que a gente tem 24 horas, tá? Então, assim, os nossos serviços, eles vão desde a implantação, toda a concepção do sistema, toda a elaboração das telas gráficas, o treinamento para os operadores, né, se vão ser operadores locais do sistema, se vão ser os nossos operadores, aí no caso, essa central 24 horas que nós temos, e nas diversas modalidades. Tem alguns clientes, por exemplo, que têm a própria operação durante o horário comercial, e nos períodos, né, noturnos e fim de semana, a nossa central que assume. Então, como se fosse um cockpit ali, você tem acesso a todas as telas de CFTV, tem acesso às telas gráficas dos diversos sistemas aí de automação predial, sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema de automação de utilidades, né, pode ser tanto ar-condicionado como outras utilidades, então, caixas d'água, monitoramento de níveis de caixa d'água, por exemplo, enfim, sistemas de exaustão, né, e toda uma integração desses sistemas nos casos, por exemplo, de um problema. Então, se eu tiver, por exemplo, uma situação de um detetor de fumaça entrando em alarme, isso aí vai desencadear uma série de outros eventos. Então, por exemplo, abertura das portas internas que dão acesso às rotas de fuga, que mais? Intertravamentos com dampers, corta-fogo, damper corta-fumaça. Dampers são aqueles sistemas que bloqueiam uma passagem nos dutos de ar. Então, aí vai ter toda uma estratégia, né, nesses sistemas de automação, enfim, dentro da lógica que é mais adequada para o edifício, dentro das normas de detecção e alarme de incêndio, dentro de todas as normas aí vigentes, tá? E com toda essa possibilidade de ser feita não só localmente, mas também remotamente. Tá? Então, não sei se ficou alguma dúvida ainda em relação a isso, mas só para, assim, deixar claro todos os tipos de sistema que a controller trabalha e faz, tá? Até nessa outra tela aqui, a gente tinha um pouco mais de detalhamento. Então, controle de acesso, detecção e alarme de incêndio, CFTV, sonorização, também sistemas de automação de estacionamento, que eu acabei esquecendo aí de falar, mas vocês já devem ter ido aí em shopping centers, onde nos estacionamentos você tem uma sinalização por pavimento de estacionamento, quantas vagas ainda se tem livres, e quando, né, os carros estão circulando nos corredores, então aqueles LEDs, né, ou sinalização visual na parte superior, que indica onde tem vaga vazia ou não. Então, todos esses sistemas aí são os sistemas que acabam entrando aí no nosso portfólio, aí nos nossos trabalhos aí que a gente oferta para os nossos clientes, tá? Bom, dando sequência aqui estão todos os parceiros aí que a gente trabalha, a maioria deles, tá? Invenze, que é um parceiro forte aí nosso, que tem diversas soluções aí, e hoje está com um software aí muito flexível, muito aberto, para essa parte toda de integração, que depois nós vamos falar um pouco mais aí no caso do Hospital Santa Joana, tá?
Aqui eu vou dar uma passada rápida, tá? Só para vocês terem uma ideia aí dos principais projetos aí nossos. Então, diversos aí prédios comerciais, edifícios, né? Principalmente aí, então toda essa parte de automação. Hoje em dia, os próprios projetos prediais já nascem na própria especificação do prédio. Então, a gente entra, né, quando a gente vai fazer orçamentos para participar aí de licitações, já na fase de construção, que é o momento que a gente entra na obra, isso tudo já vem especificado previamente, tá? Exceto uma melhoria ou outra, existe um controle de acesso um pouco mais simples, o cliente quer sofisticar depois um segundo momento, então a gente entra para fazer os complementos, tá? Bom, aqui mais algumas obras, a maioria delas aqui em São Paulo, sede TV Tribuna, essa aqui é em Santos. Petros Pituba, essa aqui foi uma obra que a gente fez lá na Bahia, tá? Atlas Office Park, essa obra do Atlas Office Park, ela é na Vila Leopoldina, próximo do Ceasa. Inclusive, nós mudamos a nossa sede para o Atlas Office Park em 2017. Então, a partir de 2017, a gente está no Atlas Office Park. Tá? Coincidentemente, foi uma obra aí que a gente fez automação aí, nesse conjunto aí, que são 4 né, blocos aí, baixos aqui, né, tem 4 andares cada um, e uma vez que a gente se mudou para lá, foi para lá também, a gente passou a fazer a operação de todo o sistema do Atlas Office Park, tá? Estou voltando uma tela aqui, então, toda a parte de CFTV, controle de acesso, detecção e alarme de incêndio, hoje a gente que opera todo esse sistema também no prédio que a gente ocupa, né, que a gente está hoje com a nossa sede lá, tá? Na verdade, a gente ocupa só um pedaço ali, né, não são todos os andares, todos os prédios, não. A gente tem um quarto de um andar lá que a gente ocupa. Bom, aqui, outras obras aqui, outros prédios comerciais. Essa parte aqui toda de prédios comerciais aqui a gente atuou, e está atuando alguns ainda, tá? Data Center também, a gente já participou de alguns projetos aí de Data Center, tá? A gente colocou esses aí, MRV, esta Localiza, NIC-BR, foi outra obra aí que a gente participou, e o OData, tá? Normalmente fazendo, né, os diversos sistemas aí, né, CFTV, controle de acesso, né, mas não especificamente na parte de data center, que é toda uma engenharia, toda uma automação ali, vamos dizer assim, a parte de ativo deles, que é muito específica, tá? Então, data center é todo um know-how muito específico deles, a gente entra nessa parte aí dos sistemas prediais aí, para atender aí esses clientes todos também, tá? Hotéis também, a gente atua em hotéis, né, fazendo automação de utilidades, controle de acesso, né? Automação de quarto, a gente também representa aí, por parte da Honeywell, tem um sistema específico, né, para automação de hotéis, que chama Incon, a gente também instala para fazer automação de quartos, otimização de temperatura, etc. Então, é um outro item também que está no nosso pacote aí, né, de possibilidades aí para instalação. Depois, alguns projetos também residenciais, tá? Se bem que residencial é um pouco menos volume aí, né, nesse segmento aí de mercado. Shopping centers também, a gente já fez diversos shopping centers aí, aqui alguns deles. Na parte industrial e logística, também Honda em Sumaré, que é automotivo. Honda em Manaus também, a gente chegou a fazer sistemas de ar-condicionado, automação de ar-condicionado na parte de motocicletas, né? Eles têm lá um ambiente para fazer teste de moto, para exportar moto, e é uma sala, tem um dinamômetro lá, então, assim, bem específico, tá?
Merck, Sharp, Dome também a gente fez, aí é parte farmacêutica. Latapac Ball é indústria que faz lata para enlatado aí, né, cerveja, lata de refrigerante. Depois tem as indústrias farmacêuticas também, Pfizer, Altana Pharma, enfim. Depois tem outras indústrias também, Clear Imigrantes, Hyundai, Varian Medical, isso aí já é indústria aí na área hospitalar. E os hospitais aqui, né, onde a gente cita aqui, né, o Promatri Santa Joana e Santa Maria, que é esse projeto que hoje nós estamos, né, dando foco e falando, né, especificamente dele. Depois o Albert Einstein que a gente também fez, tem o Hospital Vergueiro, depois tem alguns outros hospitais da Rede DOR também, que a gente também já fez. E, enfim, parte educacional, então, a reitoria da USP, INSPER, biblioteca Mindlin, que essa daí é lá na USP, Graded School, Colégio Visconde de Porto Seguro, que é um colégio alemão, e alguns projetos que estão em andamento, alguns a gente já conseguiu concluir, outros ainda estão em andamento. Mais alguns hospitais, e por último um case aí que a gente tinha em destaque, esse case aí já foi concluído, tá? Foi a expansão do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Essa obra aí foi concluída no final de 2019. Aí, tá? Bom, aqui a minha apresentação já concluiu. Vamos falar um pouco sobre o Hospital Santa Joana, tá? Deixa eu tirar aqui da apresentação. Bom, sobre o Hospital Santa Joana, lá a gente já tinha um sistema, que era o Secure 9000, tá? É um sistema da Tyco, que é o sistema do controle de acesso, aquilo que a Monique já tinha comentado inicialmente, que foi onde não se trocaram as controladoras. Então, o hospital já tinha esse sistema. Esse sistema ele também tem uma característica interessante, que ele permite que se faça a integração com outros sistemas, tá? Ele tem um recurso que é por meio de arquivos XML, ele também tem outras formas de se fazer a integração. O Hospital Santa Joana, inicialmente, eles tinham desenvolvido uma plataforma, um software deles mesmos, foi o próprio pessoal de TI que tinha desenvolvido isso. E esse ambiente era o que controlava toda a parte de visitas, etc., só que era um sistema que demandava muito do pessoal da área de TI, e eles quiseram modernizar, partir para alguma coisa que fosse abrangente e aderente, né, à parte dos processos deles, né, para a parte médica, tá? A Invenze ajudou também nisso, porque da forma que o software ele estava, vamos dizer assim, concebido, ele precisou de alguns ajustes para se poder fazer a adequação ideal ali para atender plenamente as necessidades do Hospital Santa Joana. O Hospital Santa Joana tem uma dinâmica diferente, muitas vezes, de outros clientes. Então, por exemplo, eles têm lá uma forma de se cadastrar um visitante e agregados, que é uma forma um pouco mais agilizada de se trabalhar, para não formar fila, e a gente teve toda a colaboração aí por parte da Invenze, por parte deles, para fazer customizações específicas, tá? Para poder atender a necessidade do Hospital Santa Joana. Uma vez implementado o sistema, depois foi feito, né, uma série de ajustes e melhorias, até mesmo porque a gente implanta um sistema novo, que é uma integração entre dois softwares, sempre tem diversos ajustes aí a serem feitos, tá? Mas eu entendo que desde o início os testes foram feitos, tanto a Controller como a Invenze sempre teve, vamos dizer assim, em cima desse assunto, com bastante proatividade, mantendo qualquer tipo de problema que acontecia, prontamente já foi atendido, até o momento que estabilizou, claro. Acho que deve ter tido aí alguma intermitência, que eu diria coisas pequenas, ajustes pequenos que foram feitos ao longo do caminho. Então, eu diria, acho que depois de umas 2 semanas aí de operação, o sistema já estava estabilizado,
E aí a gente depois começou a trabalhar em outras frentes, no sentido de melhorar um pouco mais a eficiência, etc., coisas que também envolveram mais a controller, mas foi uma experiência muito interessante. A parte da Invenze atendeu bem, a controller também teve que fazer uma série de ajustes, então na parte do SQL, rotinas, para poder se tratar da forma adequada, e, enfim, eu acho que foi um case aí de sucesso. Hoje em dia, eu acho que nem a controller, nem a Invenze é mais acionada pelo pessoal do Santa Joana, porque o sistema está estabilizado, e também abriu as portas para a Invenze para atuar em outros hospitais, porque os hospitais normalmente têm toda uma rotina que é muito semelhante, tá? Então, eu acho que é um case aí que a gente, assim, agradou muito a forma que a Invenze trabalha, a dinâmica que a Invenze tem. Acho que da mesma forma, a controller procurou também corresponder em todos os aspectos, tá? Agradeço aí principalmente a Monique, que se envolveu bastante aí nesse trabalho, tá? Eu também arregacei a manga e fiz bastante coisa ali. Hoje em dia, eu sempre fui da área técnica dentro da minha empresa, né? Mas hoje em dia a gente acaba se dividindo com várias outras, né, partes que acontecem. Então, desde a parte jurídica, a parte administrativa financeira, né, hoje em dia eu trabalho com um pouco de tudo dentro da minha empresa e também na parte técnica. Bom, gente, eu acho que de forma geral aí seria isso, tá? Então, acho que deu para todo mundo ter uma ideia aí da controller, né? O porte que a controller tem, as obras que a controller atua, né? E vem atuando aí no mercado. Hoje nós estamos vivendo esse momento aí delicado aí no Brasil, né? Que é em função dessa pandemia, né? A controller, inclusive, como a Invenze, né? A gente está em áreas aí essenciais. Então, a gente continua trabalhando, independente do lockdown aí que tem, né, que está tentando, né, se segurar essa pandemia, claro, tomando sempre todos os cuidados, os nossos funcionários sempre recebendo todas as orientações, álcool gel, etc. Enfim, vamos continuar aí nessa né, vamos dizer assim, jornada, vamos ver, estamos torcendo aí para o quanto antes que essa pandemia termine aí, né, e que as coisas voltem efetivamente para o normal, tá? Mas, enfim, Silvano, é isso a princípio. Não sei se tem algum ponto aí para ser esclarecido, né, se alguém tiver alguma pergunta. Eu queria que vocês respondessem, aí é uma pergunta que veio para os dois, né? Tá. Quais são os diferenciais que fizeram a controller optar pelo software da Invenze, né? E quais são as características que eventualmente tiveram que ser preparadas para esse mercado específico, né? Porque tem muita especificidade e justamente eu imagino que isso foi o que deu o diferencial, mas alguma coisa talvez não estivesse pronta naquele primeiro momento, né? Na primeira conversa. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Da nossa parte, assim, a Invenze, a Controller é uma empresa que trabalha com diversos fabricantes, multimarcas, vai ser uma parceria forte, importante com a Invenze, e a Invenze, de um tempo para cá, mudou um pouco a característica do produto que eles vendem, tá? Então, abriu-se uma porta para se fazer integrações. Então, a Invenze, eu vou dizer que é um parceiro, assim, diferenciado para controller, justamente por causa dessa abertura e essa facilidade que se tem para se poder fazer integração com outros sistemas. Então, hoje, por mais que nós tenhamos um software de controle de acesso, que é americano, da Tyco, é o Security, ele permite que se façam integrações, uma solução, muitas vezes, brasileira, personalizada, atendendo às necessidades Brasil, atendendo, né, a outros pontos que eu sei que também a Invenze vem trabalhando, que é toda essa parte de LGPD. Então, eu diria o seguinte, às vezes um software de visitantes, ele tem que ser muito tropicalizado para a nossa realidade, né? Que muitas vezes é diferente. Se eu pegar um software americano de controle de visitantes, que existe essa possibilidade, existe, mas ele vai se enquadrar em outras né, normas, o LGPD deles é diferente do nosso,
e tudo mais. Então, explicar para americano por que precisa de cofre de urna, né, de cartão, é difícil. É complicado. Então, assim, da nossa parte, era uma solução, assim, que a gente sempre colocou fé desde o início, conhecendo a Invenze, tendo a Invenze como um parceiro de muitos anos aí, e ainda mais sabendo que a Invenze tinha feito abertura para se fazer integração com N sistemas. Então, da nossa parte, eu acho que o diferencial é esse. Acho que a Monique pode me complementar aí com outros pontos. Com certeza. É até gostoso de ver, assim, na apresentação ali do Christian, alguns cases que ele apresentou, inclusive são com a nossa solução também, e a gente tem essa parceria bem forte com a Controller. Esse projeto, Silvana, do Santa Joana, para a gente, ele foi um projeto muito especial, assim, em relação à bidirecionalidade do negócio, assim, digamos assim, né? Eu vou mostrar aqui, dentro da apresentação, o que ele agregou para a nossa solução. Então, lá atrás, quando eles trouxeram a necessidade do projeto e todas as regras de negócio que eles possuíam, a gente sentou para estudar, né, o problema e qual seria a possível solução, e a gente viu dentro de tudo aquilo que fazia sentido algumas alterações dentro da nossa plataforma que agregariam para todos os nossos clientes, né? Então, o WAccess, ele é muito flexível, ele tem muitas possibilidades, muitas funcionalidades, e a gente atende aí aos mais variados mercados. Mas existem algumas coisas que para todo mundo vai fazer muita diferença, né? Então, quando a gente terminou e lançou a nova versão com essas alterações feitas para o projeto, né, em si, vários outros clientes de outros segmentos tiveram um retorno positivo. Então, a gente mudou o nosso grid de visualização de usuários. Hoje, você tem diferentes etapas de configuração, e isso trouxe e agregou ali para a solução diversas melhorias dentro de desempenho, né? Às vezes, é uma coisa que você não vê, mas acontece por trás ali no back-end da operação e que traz uma total diferença. Dentro do complexo do Santa Joana, né, de todas as funcionalidades que eles precisam, eles possuem umas regras bem dinâmicas e bem complexas, assim, né? Então, lá, como funciona toda a operação, vendo de uma forma aplicada as nossas mudanças e a operação do cliente. Quando chega um visitante no ambiente, pensa que é uma maternidade, e lá eles estão acostumados com mais de 40 mil nascimentos por ano, somando ali as 3 unidades, né? Então, imagina quantas pessoas não chegam para visitar por dia, problemas de fila que eventualmente eles passavam, e chega ali 4, 5 pessoas para serem cadastradas ao mesmo tempo, para visitar uma mesma pessoa, né? Então, você precisa, de alguma forma, trabalhar essa customização, essa agilidade ali no processo da recepção, né? Então, você consegue, a partir do cadastro do paciente, abrir o cadastro do visitante, lá eles fazem o cadastro de todo mundo numa mesma tela, e automaticamente o sistema já cria os usuários, associa todos os usuários a esse paciente, de uma forma que você possa extrair um relatório disso depois, e você tenha essas operações em auditoria também, e o pessoal já consegue passar, assim, ali na recepção e fazer o acesso até o ambiente. Então, essas alterações, elas agregam para todos os tipos de recepção, que tem uma dinâmica muito, muito elevada ali na hora de cadastro de usuários. Outras vantagens também que o nosso sistema traz é a questão de restrição de visita. Então, por ser uma maternidade, existe todo um processo para as visitas, em alguns casos, e você consegue trabalhar com instruções. Então, quando você abre um cadastro de um paciente ali, você já vê que ele tem uma restrição, que ele tem uma instrução especial, talvez você precise acionar alguém antes de liberar uma visita. Você consegue trabalhar também com visitas indesejadas, né? Aquele usuário que se apresenta ali no ambiente, na recepção, você já sabe que ele teve algum problema numa outra visita e que ele precisa ter uma ação aí por trás antes de você liberar o acesso daquele usuário. Então, trabalhando dentro desses pontos no cliente, outra necessidade que a gente trouxe para dentro da nossa plataforma também, da operação do hospital, era da parte de controle de armários. Então, hoje, quando eles associam ali, eles têm diversos vestiários, né, isso é válido para todas as unidades ali, que é o Promatre, o Santa Maria
e a própria maternidade do Santa Joana, dentro dos vestiários eles têm os grupos de armários, e assim que ele associa um armário a um funcionário, a um médico, toda essa operação já muda ali o status do armário para ocupado ou mantém disponível, no status de disponível, né, quando o usuário já devolveu a chave. Então, eles foram criando toda essa gestão e essa centralização de informações dentro do W-Access. E como é a estrutura em si lá dentro, né? Ela é uma estrutura bem completa. Então, como o Christian mencionou, o próprio departamento de TI, eles apoiaram fortemente a gente nesse processo, né? A gente teve bastante etapa aí desenvolvida. Mas como é toda a estrutura de integração lá? O W-Access hoje, ele é a operação principal, então as recepções operam o nosso sistema, mas existe toda uma automação por trás, fazendo com que todos os cadastros sejam inseridos e replicados para os sistemas que rodam ali, né, para o ecossistema ao redor do W-Access. Então, um fluxo real. Quando um paciente é cadastrado lá no MV, que é o Sistema de Gestão Hospitalar, automaticamente esse paciente entra nesse barramento que foi desenvolvido pela equipe de TI, esse barramento insere na API do W-Access esse usuário, então quando um visitante ou um acompanhante aponta na recepção que veio visitar aquele paciente, o cadastro daquele paciente já existe, com todas as informações de código do paciente, leito, apartamento e outras informações que são da operação do cliente. Quando o recepcionista, ele finaliza o processo de cadastro do visitante, do acompanhante e dos agregados, que eles chamam, né, as outras pessoas que estão juntos daquele visitante, o W-Access cria esse XML numa pasta compartilhada e o XML insere e replica as informações para o sistema do Secure 9000. E aí ele conversa com todo o hardware. Da mesma forma que existe o lado contrário, né, dessa operação. Então, o Secure devolve as informações para o W-Access de forma que a gente centralize todos os eventos e todas as operações numa única plataforma. E aí, para a operação da recepção nova que foi montada durante esse processo, que já são os equipamentos da Idemia, eles todos são configurados no W-Access, todos os registros ali já são dentro do W-Access também, e toda a parte de cadastro, de biometria e outras informações são feitas direto pela nossa plataforma. Então, você dispensa o uso da necessidade de uma plataforma de terceiro para cadastro de biometria, cadastro de foto e tudo isso. Então, da mesma forma que para os pacientes acontece toda essa interligação, existe também a parte de funcionário, se um funcionário ele é desligado, se ele está de férias, se ele foi contratado, você já tem essas informações replicadas para o controle de acesso, de uma forma que não tenha necessidade de ficar duplicando o cadastro, né? Então, é tudo isso uma automação por trás que gira ali para que a interoperabilidade ela aconteça e que seja possível toda uma operação centralizada. Então, dá para a gente ter aqui uma noção mais ou menos daquilo que a gente sempre fala, né, dessa conversa entre sistemas, dessas integrações, dessas possibilidades que a nossa solução ela pode trazer dentro de um projeto. Ainda dentro do conceito de hospitais, né, que é uma área que a gente tem um know-how, inclusive o projeto do Hospital Santa Joana, eles se conversam, né, com outras unidades, e ele foi também uma entrada ali, né, em outros projetos também, inclusive com a Controller, porque a nossa plataforma, ela traz também outras possibilidades ainda dentro da parte de gestão de documentos, então você pode associar dentro de um cadastro de um médico, por exemplo, o vencimento de um documento, automaticamente expira o cadastro daquele usuário, você consegue trabalhar com a parte de controle de refeições, então você pode tanto controlar esses créditos de refeições para quem está nos leitos e não pode ir até o hospital e até o refeitório, eventualmente, né? E trabalhar ali toda uma questão de relatórios customizados, específicos, de acordo com o centro de custo. Você pode agendar o envio desses relatórios com tags customizadas, né? E tudo dentro da operação e das regras de negócio do cliente.
E outra possibilidade também que a nossa plataforma traz é essa ferramenta de desenvolvimento de relatórios. Então, você consegue trabalhar com relatórios específicos para a operação. Um dos exemplos é uma dashboard que a gente tem até em um outro cliente, que ela faz a gestão de leitos. Então, as telas da recepção, dentro dos monitores ali na recepção, fica atualizando de tempos em tempos a ocupação de cada leito, se é um visitante que está lá, se é um acompanhante. Lá, nesse caso, você não pode ter mais de 2 visitantes por leito, né? Você pode ter só um acompanhante e um visitante. Então, a recepcionista, ela tem essa visão de uma forma mais rápida e com todas as atualizações em tempo real. Então, é bem amplo que a gente consegue trabalhar aí dentro. De uma forma geral, agradeço sempre a Controller pela parceria que a gente desenvolveu, principalmente durante esse projeto. No caso, o Cristiano até mencionou que eu estive bastante lá, foi porque um pouco antes de eu migrar para o pré-vendas, né, eu era do pós-venda, então o Santa Joana, ele foi o encerramento do meu pós-venda, da minha carreira no pós-venda, né, o pessoal até fala, lá vem ela de novo com esse case aí do Santa Joana, que foi onde a gente trabalhou bastante, despendeu bastante aí energia para fazer a coisa acontecer. E no fim a gente até teve a publicação na edição 50 da Revista Eletrônica de Segurança, então é um retorno que a gente tem do nosso esforço e de todo esse projeto. Bom, Silvana, não sei se o pessoal mandou alguma dúvida, mas se você quiser levantar para a gente também alguma questão. A gente teve aqui uma pergunta que o pessoal também já está respondendo, né, a respeito dos próximos passos aí que vai lançar, né? Eu acho que o que eu queria ressaltar é justamente essa questão do dashboard, é uma coisa muito importante. Eu imagino o quanto isso deve agilizar o atendimento, né? Você ter uma informação de uma forma gráfica mais saudável, né? Para agilizar. Sim. Eu vou fazer de novo uma pergunta para os dois, né? Porque uma vez que a controller ela estava responsável pela fluidez da operação, e você estava integrando diferentes sistemas através do software da Invenze, dashboard, a facilidade de integração e tudo mais. Isso impactou na operação final, e qual que, se é possível, né, ter uma escala de diminuição de tempo de implantação a partir do momento que você tem todas essas facilidades. Porque quando você tem sistemas desconexos, você tem que construir as pontes que não estão prontas, não estão pré-preparadas, né? Então, a Monique falou que saiu do pré-vendas, mas uma vez pré-vendas, sempre pré-vendas, né? Pós-vendas, sempre pós-vendas, não tem jeito, né? Mas eu entendo que em vendas já tem a metade dela da ponte já está construída, né? Falta só ligar a outra metade. Quanto tempo você acredita que foi possível reduzir nessa integração pelo fato de você já ter aquela metade da ponte pronta? Bom, pode falar, Cristiano. Não, vou só falar assim, Silvana, assim, quando a gente fez a integração, então, antes de implementar qualquer coisa no ambiente de produção, nós sentamos e fizemos todo um ambiente de homologação, né, antes de se colocar na produção. Foi feito, então, todo um cronograma, entrou nesse pacote, quando a gente fez essa obra também, o upgrade do software security, que teve que ser feito no ambiente de produção anteriormente à implantação do software da Invenze. Então, assim, eu estou falando, claro, da parte de implantação, tá? Uma vez que a gente já tinha definido, né, os ambientes, como é que seria feito toda essa parte da integração, uma coisa é você fazer na bancada, outra coisa é você colocar isso de fato na produção. Então, o que funciona bem na bancada, na hora que você coloca, tem um volume de trabalho um pouco diferente, então tem sempre os ajustes a serem feitos. Eu entendo assim, a coisa como um todo, ela veio sendo desenhada, ela veio sendo trabalhada para atender ao máximo as expectativas, as necessidades do Hospital de Santa Joana, dentro de um escopo que se tinha definido desde o início. Então, acho que nesse ponto foi onde a Invenze trabalhou de uma forma muito assim, a quatro mãos com o cliente final, com o pessoal lá do Hospital Santa Joana, controle sempre acompanhando, participando disso tudo. E eu diria assim, acho que no final de tudo, a resposta, o resultado foi interessante. Agora, não é fácil. Quem vamos dizer assim, está nessa parte técnica, está nessa parte no dia a dia da implantação, sabe que
o sistema, por mais que você tenha feito todo um trabalho, adequação à bancada, etc., na hora que você põe isso em produção, sempre tem um detalhezinho, outro que vai ter que ser feitos os devidos ajustes. Mas eu colocaria da seguinte forma, acho que de uma maneira geral, se a gente comparar o que o Hospital Santa Joana tinha antes do Invenze, quer dizer, eles tinham um sistema que era muito mais frágil, que tinha sido desenvolvido por eles mesmos, tá? Porque o Secure é um software que integra, então eles tinham feito essa parte da integração, só que eu entendo que estava muito aquém daquilo que eles têm hoje em dia. Então, assim, eu acho que desde o momento que a gente começou, implantou, colocou efetivamente em produção, e eles passaram a colher efetivamente os frutos, sempre tem a primeira vez. Eu acho que se hoje tivesse que partir para alguma coisa semelhante a isso, no próprio Santa Joana ou em algum outro local, seria muito mais fácil, porque tudo isso já, né, principalmente a parte da integração, ela já está toda concebida, tá? Na questão da agilidade, na questão do dia a dia, na questão da operação deles, eu entendo que agregou bastante. Eles passaram a ter funcionalidades, funções que eles não tinham antes, até então, com o sistema que eles possuíam anteriormente. E foi todo um trabalho passo a passo até se chegar, né, nos dias de hoje. Eu não sei, Monique, se você quiser complementar aí. Principalmente esse lado de customização é uma demanda que tem aumentado consideravelmente. Então, de fato, essa meia ponte a gente tem, né, que é a API para integrar essa facilidade, e aí sempre existe o lado de entender as regras de negócio, entender do cliente aonde dói. Então, a gente tem aqui a nossa ideia de trabalhar sempre em conjunto com os nossos parceiros, por isso que a gente foi lá entender com a controller qual que era a demanda, qual que era a necessidade real que o cliente precisava, qual que era o problema que ele precisava mais trabalhar, assim, onde ele tinha os gargalos, né? Lá, como tem um fluxo de visita muito alto, para você ter uma noção, o banco de dados dele cresce absurdamente rápido. Lá, eles já devem ter mais de 1 milhão de usuários cadastrados. Então, é uma rotina, isso que a gente passou por uma fase de pandemia, então, é uma rotina realmente de um fluxo muito alto, e cada clique que você economiza na operação da recepção, parece que não, às vezes parece que é só um clique a mais. Na verdade, isso, em um montante, né, em grandes escalas, isso faz muita diferença na operação. Então, foi essa agilidade que a gente trouxe, a nossa plataforma trouxe, e trabalhar todas essas regras de negócio de uma forma que encaixasse a nossa solução com todos esses sistemas que eles precisam e toda essa necessidade que eles tinham que atender. O sistema de controle de acesso, muitas vezes é fácil entender que ele é o nervo mais exposto de uma operação, né? Uhum. Ele é sensível, ele é um catalisador de muitas das ações que acontecem ao redor dele, e ele está o tempo inteiro exposto, né? É diferente de uma câmera que, se ela para funcionar, às vezes demora para perceber, se não é uma câmera que a pessoa fica olhando o tempo inteiro, ela fica lá um tempão. Se uma catraca não abrir, ela não abriu, se uma porta não abrir, ela não abriu, e assim por diante, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma quantidade de dados que ele gera que são fantásticas. E é muito legal ver esses dados sendo bem explorados, né? Não só na amostragem dos dashboards, mas quando você fala que um clique, às vezes, pode dar muita diferença, né? Quando você põe na quantidade, mas também existe o efeito psicológico da segurança da operação, né? Então, eu entendo que quando o pessoal lá da recepção, que já tem que lidar com o sistema do hospital por si só, né? Com os cadastros, consultar plano de saúde, tem um monte de coisa envolvida. Quanto mais simples e mais fluido for o uso do controle de acesso, melhor vai ser para eles acreditarem também no sistema e fazerem cada vez mais uso, né? Acho que isso tem um impacto direto, né? Com certeza, sem dúvida. Então, isso trouxe ali, imagina que a recepção, antes eles tinham que abrir o Secure, fazer o cadastro, abrir o MB para ver ali as informações do paciente, então isso hoje tudo eles fazem numa única plataforma, então aumenta bastante a produtividade ali da recepção. Fantástico, legal, muito bom. Gente, mais algum ponto legal que vocês queiram aproveitar para ressaltar para quem está acompanhando? A gente não tem perguntas, mas tem um monte de gente já curiosa, pedindo contato, né, interessada em conhecer um pouco mais. Isso é fantástico, é para isso que a gente está aqui, né? Então isso é fantástico. Tem mais algum ponto que vocês acham legal aproveitar para ressaltar? Olha, eu ressaltaria essa
característica que hoje a Invenze tem, tá? Que é ter um produto aberto para integração. No Hospital Santa Joana foi feita a integração com o Software Secure 9000, é uma opção, mas, sem dúvida, com qualquer outro controle de acesso que tenha esse tipo de abertura, eu entendo que é fácil de integrar. A própria Invenze dá suporte, tem toda a parte da API da Invenze, né? Então, dá para ser feito isso, seja o próprio né, integrador fazendo esse trabalho, seja a Invenze dando suporte, tá? E essa abertura também que a Invenze tem de ter aberto customização, coisa que às vezes outros fornecedores de controle de acesso não entram tanto no detalhe. Então, assim, hoje, se eu fosse fazer uma integração e dependesse de um parceiro, eu não pensaria duas vezes, eu chamaria a Invenze para conversarmos sobre o projeto e vermos como que isso pode ser feito, tá? Entendendo também que a Invenze é uma empresa brasileira que está trabalhando de uma forma dinâmica, está se adequando a toda a parte de legislação, LGPD, etc. Então, né, mantém sempre o software atualizado, os sistemas operacionais vão avançando, precisam, né, das atualizações. Então, assim, nessa parte, eu fico muito tranquilo, tá? Atendendo a diversas necessidades, né? Desde legislação, LGPD, a parte efetivamente do desempenho do software aí da Invenze, que a gente conhece, não deixa nada a desejar, tá? Produto de primeira linha, se equipara aí com fabricantes internacionais aí, não tenho nenhuma dúvida disso. Inclusive, acho que o brasileiro até ele é mais criativo, ele é muito mais flexível do que as empresas de fora. Não sei se alguém já tentou fazer alguma integração com empresa que está fora do Brasil. Muitas vezes é muito complicado. O próprio time de engenharia lá fora, pessoal de software, pessoal de TI, olha para o Brasil e fala, não, aqui é tudo tupiniquim, o pessoal não entende, não sabe muito, eu vou me envolver com uma pessoa que mal sabe programar qualquer coisa. É muito pelo contrário, a gente vê que no Brasil a coisa é muito mais flexível, pessoal muito mais criativo da área de programação, e aqui a gente está sempre tentando tirar leite de pedra. Então, assim, o que o software não faz? Então, poderia agregar mais uma funcionalidade. E a própria postura da Invenze, muitas vezes, essa funcionalidade ela vai ser aberta para outros clientes, vai dar aporte. Então, a coisa não é tratada muitas vezes como uma customização, mas como algo que vai agregar no produto deles e todo mundo sai ganhando. Então, a relação ganha-ganha, que eu acho que é um ponto forte aí da nossa parceria. Muito bom. Antes de você responder, eu gostaria de fazer uma pergunta que o Charles Silva colocou aqui para a gente, Monique. Ele pergunta sobre como é que funciona assim, todas as licenças da WAXI são abertas, flexíveis, a customização, ou se tem alguma versão que é fechada? Não, todo o nosso sistema, na verdade a gente tem, né, as edições no sistema, e a partir da edição Professional ele já tem a API aberta para integração. Então, se ele tem equipe de desenvolvimento, se ele mesmo quiser fazer todo esse desenvolvimento e essa interação com a nossa plataforma, a gente compartilha a documentação, a gente orienta com o que ele precisa para fazer isso, e se ele não tiver também, quiser, a gente tem equipe preparada para desenvolver ali todas essas customizações que ele precisar. Legal. Dentro do que a gente estava ali conversando, de fato o mercado brasileiro ele é bem criativo, né? Gosta de achar pelo em ovo, detectar sempre um ponto diferente, então a gente acaba tendo diversas funcionalidades que muitas vezes lá fora o pessoal nem usa, nem tem conhecimento assim, porque não é uma necessidade deles, né? Eles não se atentam a tantos pontos. Mas a nossa plataforma ela foi crescendo sempre em cima disso, das necessidades, o que fazia sentido para todos os nossos clientes. É bem importante, a gente preza muito também pelo fato de ser escolhido, né? Então, a gente quer que as pessoas escolham a Invenze para trabalhar como parceiro, para ir lá no cliente, entender a demanda, entender todo o projeto, o que vocês precisam, e trabalhar em conjunto para fazer aí mais um case de sucesso. Então, a nossa equipe está sempre disposta aqui a ajudar e a entender toda a situação. Legal, muito bom. Christian, quem quiser falar com a BMS Controller, qual é o canal mais fácil? Bom, pode ou entrar no nosso site da internet ali, www.controllerbms.com.br, tá? Controller com 2 L's, tá? BMS, B de bola, M de Maria, S de sapato.
Ou tem um e-mail também, que é o contato@controllerbms.com.br, tá? Também aproveitar e falar que a Controller tá sempre com as portas abertas aí para receber currículo do pessoal que é técnico, alguém que já tenha trabalhado nessa área, tudo mais. Então, a Controller, né, vira e mexe, está contratando gente, tá? Nessa fase também, tem muita gente procurando aí, né, mandando currículo, etc. Então, a porta está aberta para quem quiser também mandar currículo, etc., ter alguma experiência na área, tá? Então, tem o nosso telefone de contato também, que é o 3622-3650, tá? Mas pelo telefone de contato, normalmente vai ser direcionado para uma área, ou para o RH, ou para a parte comercial, né? Enfim. Eu diria mais o contato, o contato @controllerbms.com.br, ou pelo próprio site. Lá tem um formulário também que pode entrar lá, colocar alguns dados, algumas informações, vai cair na mão do RH, provavelmente, a pessoa responde. Então, o contato, a princípio, é esse. Fantástico. Monique, quem quiser falar com vocês... Bom, tem o nosso site, www.invenze.com, ou também, por e-mail, seria o contato@invenze.com. Faça a demanda, qualquer necessidade, a equipe já direciona. Também tem no nosso site tem as nossas redes sociais, então a nossa equipe está constantemente postando funcionalidades, diferenciais, anunciando as lives que a gente faz e outras coisas que a gente está trabalhando também. Fantástico. E é isso aí, você que acompanha a gente aqui até agora, já está aí os canais de contato, né? O pessoal comentou bastante coisa aqui no chat, já foi atendido pelo pessoal da equipe da Invenze também. Então, quem quiser mais informações, pessoal, também entra aí no canal do CT Segurança, no YouTube, youtube.com.br CT Segurança, tem uma playlist da Invenze, tem o hot site da Invenze também dentro do nosso site, e já tem lá os outros programas que a gente já fez, nas outras lives que nós já participamos. E se liga que logo, logo a gente entra aí com mais um programa da Invenze, com mais uma vertical, com mais soluções para vocês. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Christian, pela tua participação. Bem-vindo aí ao CT Segurança. Primeira vez, né, que você participa com a gente, né? Primeira vez aqui. Obrigado, Silvano. Obrigado a todos aí pela atenção aí. Obrigado, Monique. E um bom dia a todos. Show de bola. Monique, obrigado. Você já é de casa, já manda mais do que eu aqui no CT. Muito obrigado a você, a Invenze, a turma toda. Obrigada, Silvano. Obrigado, CT, sempre aí pela parceria, por mais um projeto juntos. Obrigado, Christian, pela parceria de sempre, a Controller, e a todo mundo também que acompanhou a gente e tem acompanhado até aqui. Obrigada, pessoal.